Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado dia para você, uma excelente semana de trabalho para todos nós. Muito bem, a gente sabe que a Igreja de Cristo, ela carrega a cruz pesada, também pudera, o seu fundador carregou uma pesada cruz e nela foi crucificado. Isso tudo por amor a mim e a você, nós, pobres pecadores. Devemos ser gratos a Jesus por tudo aquilo que ele fez e faz em favor de todos nós que nada merecemos, mas a sua misericórdia é muito grande. E que nós possamos verdadeiramente ser grato a Deus por toda a sua bondade, por tudo aquilo que ele faz em favor de todos nós. E dessa forma, cada um seguindo os passos de Jesus rumo ao céu, possa encontrar a felicidade. Mas uma coisa que pouco se fala, mas porque a gente vê cristãos sendo perseguidos, torturados e mortos, mas poucos sabem que há padres e bispos que também são presos. Lá na China, por exemplo, um sacerdote ficou preso durante 30 anos. Existem vários países perigosos para se evangelizar. E mesmo assim, missionários, leigos e consagrados arriscam suas vidas pela causa do evangelho. Isso é ter fé, isso é ter compromisso, em primeiro lugar, com Jesus. O céu é uma coisa que atrai aqueles que querem seguir Jesus, aqueles que querem a santidade. Nossa Senhora avisou em Anguera muitas e muitas vezes. Os sacerdotes fiéis serão açoitados e levados a prisões. Na terra de Santa Cruz se criarão leis para afastar-vos de Deus. Isso eu ouvi de Nossa Senhora algumas vezes. A igreja verá momentos de grandes perseguições e carregará a pesada cruz. Então, essas profecias ditas por Nossa Senhora. Os sacerdotes fiéis serão cada vez mais perseguidos, serão julgados e condenados. Muitos consagrados serão perseguidos e lançados fora. Dai o melhor de vós na defesa da verdade. Claro que Nossa Senhora também profetizou de que muitos iriam recuar por medo de perder aquilo que passa. E a gente sabe que muitos já recuaram, mas precisamos rezar e estar unidos à nossa igreja. É um tempo difícil de perseguição e Deus quer nos salvar, mas nós precisamos verdadeiramente assumir o nosso compromisso. Me parece que os dois piores países para se ter uma fé católica, a Coreia do Norte se destaca. É considerada por muitas instituições como o país mais extremo do mundo em termos de perseguição aos cristãos, incluindo nós católicos. O regime comunista declara que as atividades religiosas podem ser vistas como crime político, porque representam ameaça à ideologia estatal. Por isso, quando você votar, veja em quem você está votando. Apenas você está falando da Coreia do Norte. Pois é. Mas no Brasil tem político que pensa igual àquela carniça daquele presidente de lá. Então fique atento, viu, irmão? Você que é católico, tem amor à verdade, não tem fanatismo político, nem tampouco político de estimação. Isso é um perigo muito grande. A igreja precisa alertar. Infelizmente, a igreja não alerta porque grande parte acabaram se comprometendo com esse tipo de gente. Então, há praticamente nenhuma liberdade religiosa. Eles não permitem, o exercício da fé católica fora do controle do Estado. Eles querem mandar na igreja. Assim como a Coreia do Norte, a China também é outra praga.
nesse sentido. Existe a chamada igreja subterrânea, para quem não sabe. Ou seja, padres se escondem juntamente com fiéis, acabam até, esse povo é muito esperto, acaba infiltrando pessoas que fingem ser católicos para tentar descobrir onde é que esses padres estão. Quando eles não são presos e torturados, eles recebem multas muito altas. Pagam, ou paga ou vai preso, ou morto até. Diz aqui, dado o nível de segredo e isolamento do país, os dados precisos sobre padres católicos presos são difíceis de se obter, mas o ambiente extremamente hostil está bem documentado. Algumas pessoas conseguiram fugir da Coreia do Norte, indo para a Coreia do Sul, ou indo para outros países. Aqui mesmo na plataforma tem, eu lembro de um tempo atrás, de uma menina falando e contando as misérias que ela viu com seus próprios olhos. A República Popular da China é outra coisa que também persegue os cristãos, persegue a Igreja Católica. A Igreja Católica na China opera em 2 setores. Isso a gente já sabe, né? Se comenta muito sobre isso. Existe a oficial do governo, eles chamam de oficial, imagina. Inventou lá uma igreja católica, ele chama de oficial. E a Igreja de Cristo é a subterrânea, né? Que é leal à Santa Sé. Mas a Santa Sé tem feito desde Francisco acordos com a China. O cardeal Zen fica furioso com esses acordos. Qualquer católico também ficaria, ou fica, né? Porque não se faz acordo com esse tipo de gente. Não se faz acordo. Ô Pedro, mas se não fizer, é pior. Pior é morrer e ir para o inferno. Mas com esse tipo de gente não se faz acordo. Então, um padre católico da arquidiocese de Xangai, na China, ele ficou preso por quase, eu falei 30, mas foi quase 30 anos no regime comunista da China. Torturado, sofreu. Muitos não tiveram a sorte de sair da cadeia, por lá mesmo morreram. E agora, claro, essa gente aparece, né? O aperto de mão, a gente vê na televisão, pensa que é tudo uma beleza, mas não é. Eu espero que o braço forte de Deus caia sobre essa gente e que eles recebam o que merecem, mas não depois da morte. Eu quero que aconteça agora para escapar os inocentes, né? Eu estou só desejando que Deus faça. Eu não quero fazer nada, tá? Mas que Deus mande um castigo. Sim. É porque o católico, ele é muito melado de mel, né? Muito adocicado. A gente tem que ser como o povo do Velho Testamento, que olhava para o céu e dizia: Senhor, manda fogo, Senhor, manda o castigo, Senhor, manda mesmo. E no mesmo dia o pau quebrava. O povo tinha fé. Hoje em dia, pede, mas pede da boca para fora. Pô, Pedro, mas é justo a gente pedir castigo? Se é justo ou não, isso aí não é problema meu. Eu estou te dizendo que Deus castigou, Deus feriu, Deus aniquilou exércitos que perseguiam o seu povo. Ou vocês lembram, ou melhor, ou vocês se esqueceram da passagem do Mar Vermelho quando o mar se abriu. Quando o povo de Deus passou, foi-se embora. Quando os inimigos entraram naquelas águas divididas, né, de um lado e outro, o mar, as pessoas passavam pé enxuto. Quando entraram, Deus mandou o anjo tocar e fechou as águas. Foram tudo para o quinto do Beleléu, porque estava atrás dos cristãos, do povo de Deus, né? Para matá-los. E todos morreram. Pois é. Falar em morreu, recebi uma notícia muito triste agora de manhã. O filho do Raimundo, um amigo nosso, morreu essa semana no acidente. Eu vim saber agora que ele me avisou. Se tivesse sabido no dia, eu teria ido lá abraçar ele e a esposa, né? Ali entre Cruz das Almas, né? E a Diocese de Cruz das Almas, ali onde ele vive, se não me engano. Maragogipe, uma coisa dessa.
Era um menino bom, mas a vida segue. A gente sabe das surpresas que a gente tem, né? Mas vamos rezar por esses irmãos. Então, recentemente saiu um relato de prisões, detenções de líderes religiosos que se recusaram a obedecer, a se submeter, né, ao aparato do controle do Estado. Então, a igreja ou as igrejas subterrâneas, os padres, eles não querem obedecer ao Estado. E eles estão certos, né? Eles têm que obedecer a Jesus. Você imaginar um governo que escolhe, eu quero você como bispo, eu quero você como padre, e a nossa igreja católica tem que dizer amém. Eu vivi para ver isso, mas a perseguição é grande. E Nossa Senhora avisou, né? Padres sendo presos, serão. Aí, às vezes, as pessoas dizem assim, Pedro, mas a vantagem é que isso não é cá no Brasil. Meu irmão, aqui no Brasil, essa gente da esquerda política, não são todos não, tá? Mas a maioria pensa dessa forma. É só olhar aí os vídeos, eles falam abertamente, não estou levantando calúnia, né? Eles falam abertamente. Quando você pensa diferente deles, para vocês um paredão, um tiro, uma bala no peito, não sei o quê. Olha assim, cadê a lei, a justiça dessa bexiga dessa nação? Um caba desse era para ir para o presídio, um país sério, mas dali estaria preso. Como é que está incentivando as pessoas a matar o outro porque pensa diferente? Ah, porque você pensa é a favor de um determinado grupo político, então tem que matar o outro grupo? Mas de onde inferno, como diz o povo da roça, é que vê essa ideia? Vê do inferno, né? O povo é doido da cabeça. Mas o que é que acontece? Fala, não acontece nada. Se fosse algemado e levado para a prisão, olha, você falou, incentivou o povo a matar as pessoas, pois é, você vai tomar 15 anos de cadeia. E não precisa você arrumar advogado, que não tem advogado certo aqui. Tinha que ter no Brasil um caba como o Bukele, lá em El Salvador. Aí resolveria a parada rapidinho. Mas Brasil é Brasil e baderna é baderna, né? Então, a gente sabe o que a gente vive. Mas você não pode querer o mal da pessoa porque o outro pensa diferente de você. Ah, porque o sujeito é homossexual, tu não concorda, tu não gosta, aí tu vai sair dando tiro nessas pessoas no meio da rua. Porque no Brasil acontece isso. Entende? Acontece essas loucuras. Então não pode. Eu sou católico, eu defendo a minha igreja católica. Você quer ser espírita? Problema seu. Quer ser umbandista? Problema seu. Só não vamos misturar, né? A gente não precisa misturar nada. Cada um coma no seu prato, enche a sua barriguinha, se engasgue se quiser, problema de cada um. A gente não tem nada a ver com nada. Nosso compromisso é com a Igreja Católica. Somos católicos? Somos. Pronto. O que é que a Igreja Católica ensina na sua doutrina? Que agora deixou de ensinar, né? Infelizmente. Então, a Igreja tem que ensinar, voltar a ensinar a doutrina verdadeira, para que o católico, pelo menos os de vergonha na cara, possam acertar o passo. Tem muito católico ignorante que precisa aprender. Às vezes até tem vergonha na cara, mas não tem quem ensine. Aí a palavra de Deus diz, meu povo se perde por falta de conhecimento. Tá. Eu vejo. Estou te dizendo que eu vejo aqui na plataforma do YouTube. Essas pessoas falando coisas absurdas, ameaçando de morte os outros, porque pensa diferente. Então, eu não tenho que fazer o mal para quem pensa diferente de mim. Não. Cada qual no seu quadrado, a gente costuma dizer isso, né? Cada qual no seu quadrado, faz da sua vida o que você quiser, quem vai julgar é só um, Jesus. Quem tiver certo, entra no céu. Quem tiver errado, vai para o quinto do inferno. É o que está lá na Bíblia, e quem disse não foi papa, não foi bispo, não foi padre, e não foi a aparição de Anguera. Foi Jesus que disse. E eu acredito em Jesus e na palavra dele. Então, o céu existe para mim e para você.
inferno também existe para mim e para você. É só você escolher para onde quer ir. Deus é tão bom, né? Ter nisso nós toda a liberdade. Acaba quer se perder? Vai-se embora. Quer ir para o céu? Vai-se embora. Liberdade. Tem hora que eu fico conversando com Deus, às vezes eu fico aqui dentro desse estúdio, sozinho, fazendo minhas coisas, planejando as coisas. Aí eu fico pensando, Deus, eu não sei. Você não devia ter dado liberdade para a gente, não. Botava nós no cabestro. Aqui, ó, tu vai comer dessa forma. Mas ele não quis fazer assim. Ele deu o que Nossa Senhora chama de tesouro da liberdade. Aí, Nosso Senhor deu liberdade e o ser humano se esbagaçou com essa liberdade porque usou de forma errada. Mas devemos rezar muitíssimo pela igreja. Ainda a gente não viu nada, viu, irmãos? Nada. A China também tem assinado acordos com o Vaticano para a nomeação, isso eu falei, né, de bispos. Há críticas, né, nesse sentido, porque isso não eliminou a perseguição de católicos. Mesmo o Vaticano lambendo as botas dos comunistas lá da China, que usa um termo bem pesado, né? Mesmo a Igreja Católica lambendo as botas dos comunistas, eles não estão nem aí. Assina acordo, faz acordo, lambe as botas, e eles tomam-lhe pancada em cima dos padres, tomam-lhe pancada em cima dos bispos. Os bispos que são do lado de Jesus, né? Que tem lá bispos que celebram missa, tudo do mesmo jeitinho que nós. Mas são aliados e escolhidos, isso é o mais grave, né? Escolhidos pelo governo de lá. Pois é. Tem também um país aqui mais perto, Cuba, que eu acho interessante. O povo diz que, não, eu sou comunista. É comunista e vive em outro patamar, né? Comunista, por exemplo, nunca deveria ter um iPhone, né? Para quê? Nunca deveria ir para Disney, né? Disney, lá nos Estados Unidos. Esse lugar que o povo gosta de passear. Eu que nunca vou perder tempo para ir para lá. Mas se tu quiser, tu tiver dinheiro, boa viagem. Vale a pena? Deve valer a pena, né? Aqui em casa, a Lana já foi, minha sogra foi. Na época, minha sogra foi, me ligou. Você não quer ir também, não? Pode deixar que eu pago tudo. Não quero não, minha sogra. Vá com Deus e Nossa Senhora, né? Mas você deixa a menina aí, eu quero levar a menina. Lana, leve quem a senhora quiser. Mas eu não vou, não, né? E não fui. Então, mas quem pensa assim, dessa forma, com esse regime na cabeça, deveria nem passear nesse lugar. Porque criticam, mas querem usufruir da coisa. É estranho. Vou parece que tem problema na cabeça, sei lá, né? Então, Cuba tem uma menina, até sigo ela, aqui na plataforma do YouTube, é uma cubana, mora aqui no Brasil, não sei em que estado ela mora. Ela falou, mas não lembro. E ela, quando vê os parentes dela de Cuba para cá, para o Brasil, ela leva no supermercado. Nesses mercados grandes que a gente tem aqui no Brasil. E eu vi pessoas chorando de emoção de ver tanta comida na prateleira. Porque lá você não tem a liberdade de pegar um carrinho e encher de comida para levar para casa, não. Cuba tem não, filho. Parece que é um limite, né? As pessoas falam bem desse tipo de coisa. E lá também há perseguição religiosa. Embora não seja, né, exatamente igual aos casos mais extremos, mas existe relato de que padres católicos e religiosos enfrentam assédio, restrições, detenções, quando desafiam o regime e apoiam ativismo, né, de direitos humanos ou oposição política. Então, a igreja também em Cuba é perseguida. E Nicarágua? Em Nicarágua é outro problema grave. Então, lá em Cuba, o governo comunista mantém forte controle sobre a atuação religiosa e qualquer ação percebida como crítica pode provocar retaliação, detenção
e até umas pancadariazinhas, né? Pois é. Então, os padres preparam o lombo e se falar a verdade e desafiar, né? Desafiar no bom sentido, o governo corre risco grande. Isso tudo aqui, às vezes perto de nós. Agora, a gente tem também o exemplo histórico, né, famosíssimo, que é da União Soviética, né? Aqueles países dos blocos comunistas. Lembra aquela bagaceira? João Paulo II lutou muito. Então, a igreja sofreu muito. A igreja católica foi sistematicamente perseguida, sacerdotes presos, subversão estatal, propriedades confiscadas. Propriedade. Então, nesses países aí, os cabas assinam lá uma lei, diz, você pode morar na casa, mas a casa não é tua. Engraçado, né? A casa que tu comprou com teu dinheiro, tu construiu com teu dinheiro, o governo toma, fica pro Estado, tu pode morar lá, mas não é tua. É um bando de coisa ruim do demônio. E pior que tem gente que apoia essa baderna, viu? E depois isso é católico, um católico do capeta. Então, há vários países comunistas, né, ou que se dizem comunistas, onde a Igreja Católica é perseguida. Em alguns casos, padres e líderes católicos são presos, silenciados. Eu separei aqui, eu fiz uma pesquisa primeiro aqui, para dar a informação certa. Então, existe um relatório de 2023, né? Ao longo do ano, a polícia prendeu 27 padres católicos e 2 seminaristas e deteve muitos outros padres por período curto lá na Nicarágua. O presidente de lá é outro, né? Mas eles todos vão cair, viu? Está perto de Maduro apodrecer. Acho que já os congressistas americanos parece que já estão fazendo a votação, já votaram para aumentar a recompensa. Era 50 milhões, para os caras querem passar para 100 milhões de dólares. Aí, meu amigo, os mercenários estão tudo doido para passar a mão. Mas é caso sem jeito. Esse poderia pensar assim, rapaz, Bin Laden, que era mais potente, Saddam Hussein, todos foram eliminados pelos Estados Unidos. Morreram. Nem se fala mais naquelas carniças, né? Entregaram suas almas ao bicho do pé queimado e pronto. Pintaram, bordaram, né? Tem lugares desses aí, eles não têm nem coragem de falar que é uma coisa que eles fazem, né? Com mulheres grávidas. Entendeu? Pois é. Tiram e ainda pisam de pé. Já entendeu o que eu quero falar, né? Que é tão grave. Então a gente precisa rezar. Será que esse povo se converte? Eu acho difícil. Tu não reza não, Pedro? Eu rezo, mas aquela reza desconfiada. Não vou negar para tu. Eu não rezo. Minha reza não é desconfiada quando eu estou fazendo um pedido para Deus fazer um milagre, etc, etc, para determinada pessoa. Mas para outras pessoas, que a Bíblia fala lá, na carta de São João, fala que pecadores que eu aconselho que se reze por eles, há outros que eu aconselho que não se reze por eles. Está na Bíblia, né? Coração fechado, Padre Gordo, um grande santo, ele uma vez me explicou. Eu falei, mas por que ele não pode rezar? Não, não é que você não possa rezar. Ele está usando esse termo para fazer você entender que há casos que o coração, quando está fechado, não faz efeito. A oração não faz efeito na vida daquela pessoa específica, entende? Mas não é que você não possa rezar. Você pode. Mas se o coração daquela pessoa se tranca para Deus, entrega. Tem pessoas que já entregaram. Então, essas pessoas que abraçam esse tipo de regime, eles perderam completamente a graça. Claro que Deus pode fazer um milagre se o coração abrir um pouquinho. Ontem, houve várias canonizações lá no Vaticano. Entre essas canonizações, teve um santo que foi canonizado ontem, que o cara já foi até satanista. Já pensou? Poxa, Pedro, foi. Um santo que ontem foi canonizado, ele foi satanista.
era do lado do capeta. Aí, Nossa Senhora atravessou no caminho dele e puxou ele. E ontem ele foi canonizado. Não lembro o nome dele, mas se quiser vocês pesquisam para saber. É uma história bonita, né? Você viveu uma vida feia, depois se converteu. São Paulo também. São Paulo. Essas suas cartas magníficas. São Paulo fazia muita miséria. Há um período na vida dele que ele estava completamente do lado do Satanás. Mas como assim? Perseguia os cristãos. Ia com a espada, né, para cima dos cristãos. Tem gente que acha que São Paulo não fez nada de errado, né? Nossa Senhora disse que ele chegou a assassinar uma pessoa. Pronto. Mas como dizer que o santo fez isso? Na Igreja Católica tivemos vários santos. Teve santos que lutou na guerra e mataram centenas de pessoas. Sim, os santos que lutaram na guerra não mataram gente? Mataram. Para defender a Igreja Católica, para defender a fé. O pau quebrou e bem quebrado. Teve santos que tinham a vida atrapalhada, teve santos que eram do lado do capeta, como esse. O mais recente foi o que foi canonizado ontem. O Pedro pode? Pode. Se a pessoa se converteu, teve a graça de Deus, virou para o lado de Deus e mostrou ter uma vida plenamente de santidade. Está tudo resolvido, você não tem problema nenhum. Mas há vários, né, exemplos, há centenas ou talvez milhares de exemplos de santos. Aliás, eu estou falando besteira, né? Porque todos os que foram canonizados, todos, sem exceção, porque você e eu não queremos seguir o exemplo da vida de nenhum santo antes de se converter. Entendeu o que eu estou falando? Eu não quero seguir exemplo da vida de... Pronto, Santo Agostinho, um grande santo, doutor da igreja, beleza. Quer dizer, tu quer seguir a vida dele antes dele se converter? Siga não, que tu vai para o inferno. Se você pensar como Santo Agostinho e não se converter como ele se converteu, porque Santo Agostinho teve tudo para ir para o inferno. Mas a sua mãe, insistente, que também virou santa, Santa Mônica, rezou pelo filho, 30 anos rezando pelo filho. Tem mãe aí que reza um texto e já está abusada, já perdeu a paciência. A mãe de Santo Agostinho rezou 30 anos para ele se converter e conhecer Jesus e a doutrina da igreja. Cabo inteligente até a tampa dos olhos, como diz o baiano. Mas tinha lá seus pensamentos e suas ideologias que não batia com a doutrina de Jesus, nem com o ensinamento católico. E a mãe, sabendo que o filho poderia se perder, botou o joelho no chão e lá adiante o caba se converte. Então, a partir dessa conversão, sigamos o exemplo de Santo Agostinho. Antes, pule fora e armadilha. São Paulo, caiu do cavalo, siga o exemplo depois da queda. Antes, não vá que armadilha. E assim sucessivamente, todo e qualquer santo. Antes de conhecer Jesus, antes de se converter, fizeram alguma besteira. Só que não fez. Se você está só dois. Em primeiríssimo lugar, a Santíssima Virgem Maria. Depois São José. Claro que tem mais, mas esses dois exemplos já basta. Então, rezemos pela igreja, continuemos firmes na fé. Além, deixa eu aqui. Bispo como o Rolando Alvarez, bispo de Maladiaga, foram presos, domesticados por acusações como conspiração. É porque esses políticos malandros, não, conspiração. Não, a igreja está só ensinando, abrindo os olhos dos católicos para... Então, o bispo foi acusado de propagar notícias falsas, sendo posteriormente exilado. O bispo não estava propagando notícia falsa, o bispo estava dizendo a verdade, né? Inventaram essa história de fake news. Eu sei que tem muita fake news de verdade, né? O povo inventa coisa. Mas o político aproveitou disso para querer dizer que a malandragem que eles fazem, não, o povo está falando, vai ser fake news. Às vezes tem gente que vai até preso porque falou a verdade. É terrível coisa dessa. Além das prisões e exílios, há ações contra instituições da igreja, contas da igreja católica congeladas, sedes da igreja invadidas, pastores forçados a deixar o país. Teve padre na Nicarágua que foi para os Estados Unidos e quando voltou, quando a gente volta de um país, a gente não passa na alfândega,
na Polícia Federal, aqui no caso do Brasil, ô filho, na hora que o cabo chegou, que desceu do avião, você não pode entrar mais aqui. Volta. Então, tem que pegar um voo e ir para onde quiser. Mas aqui no país você não entra mais. Isso tudo aconteceu aqui perto do Brasil, né? Pois é. Então, olhem bem quem vocês vão votar no que vem, viu, irmãos? Sobretudo deputados e senadores, pelo amor de Deus. Porque são eles que fazem as leis, e aí tu entregar, né, nas mãos de irresponsáveis para fazer lei, aí o negócio complica, né? Bem complicado. Então, essa perseguição, o Estado está usando o mecanismo jurídico, nesses países comunistas, autoritários, para silenciar o clero que não se alinha ao regime, né? Então, nesses países que eu citei aqui, que são países declaradamente comunistas, claro que aqui no Brasil há muitos políticos e gente que não é político que são comunistas também. A Igreja Católica diz, não é Pedro que está dizendo, eu sou católico, estou repetindo o que a Igreja diz, que estão excomungados, né, fora da comunhão. Quem abraçar essa ideologia não pode nem receber a Eucaristia. É a Igreja que diz. Na sua verdadeira doutrina. Mas quem é o padre e bispo que ensina isso hoje? Contado de dedo. Porque os cabas têm medo também, né? Tem medo de perseguição. Não serve para ser padre, não serve para ser bispo. Se tem medo de morrer, tem medo de perseguição, não serve para nada. Pede para sair. Há claros indícios de que a liberdade religiosa e a autonomia da igreja está sendo comprometida nesses países aí, sobretudo na Nicarágua, que é o que estou falando por último. Bom, a Nicarágua continua sendo, né, majoritariamente católica. A igreja tem histórico profundo no país. Mas espero que Deus faça um milagre, usando até outros países, né, para resolver essas questões todinhas. Pois é. De repente, quando os Estados Unidos resolver a parada da Venezuela, aí os outros países começam a pensar duas vezes antes de fazer essas besteiras. Espero que não demore. É a minha opinião e eu respeito a sua, né? Então, que a gente possa dobrar nossos joelhos em oração e rezar pela igreja. Nossa Senhora de Anguera profetizou, está nas profecias de Anguera, estas perseguições religiosas. Está tudo na mensagem dela. Os justos serão perseguidos e lançados fora. Serão levados a tribunais por amar e defender a verdade. Serão encarcerados, Nossa Senhora diz em Anguera. Então, a grande perseguição virá e atingirá os valentes soldados de Batina que amam e defendem a verdade, disse Nossa Senhora em janeiro deste ano. Então, a perseguição virá. Os inimigos de Deus se unirão contra os valentes soldados de Batina. Os inimigos de Deus se unirão contra os valentes soldados de Batina. Muitos ensinamentos de sempre serão lançados fora. Muitos consagrados abraçarão aquilo que é falso. Grandes tesouros da fé serão lançados fora. Cegueira espiritual em muitos consagrados. Caminhais para um futuro de grandes perseguições. Os que permanecerem fiéis serão proclamados benditos do Pai. Eu separei aqui, dá umas 4 páginas de trecho de mensagem, mas deixa quieto, porque agora eu tenho que correr para trabalhar. Reza por mim, o dia hoje promete, né? Tá com cara de chuva e se chover, eu posso perder muito da minha safra de milho, né? Rezei por mim. Mas em tudo demos graças a Deus. Se perder de um lado, Deus faz ganhar de outro lado. É assim. A gente não pode reclamar de nada, né? Mas dizem que essa semana na Bahia vai chover muito, né? E as nuvens amanheceram meia carregadas por aqui. Mas eu estou correndo para a roça, para a gente trabalhar. Reza por nós, Deus abençoe. Às 3 horas da tarde a gente se encontra aqui no canal para clamar misericórdia. Que a gente possa rezar pela igreja neste dia, que Nossa Senhora, ela interceda a Jesus e que a vitória de Deus aconteça para mim, para você, para todos nós. Deixa eu só lembrar rapidíssimo, povo de Manaus, um abraço para vocês, todos da equipe que estão organizando este encontro, que eu acredito que será maravilhoso. Dia 18 de novembro. Temos o encontro do Exército Nossa Senhora de Anguera, né? No último sábado de novembro, temos um pessoal me pediram para divulgar, né? Sai
Ipatinga, Vargem Alegre, Caratinga. Se você quiser, tá aí o contato. Eu vou fazer o possível para hoje à noite, né? Porque para o texto antes do exame de recorde não dá, porque eu vou desligar aqui agora e vou correr, né? Depois eu só paro para rezar o texto e depois volto ao meu trabalho. Então não dá tempo eu fazer o que eu estou pensando aqui, mas de noite eu acho que já dá. Vou fazer a mesma coisa aqui para divulgar a excursão lá de Curitiba, né? O pessoal de Curitiba que está vindo para Anguera numa caravana também. Então, a Sônia, que já veio a Anguera com o grupo, está voltando, e aí vamos ver. Vou divulgar aqui para vocês, tá bom? Deus abençoe, Nossa Senhora proteja, a gente se encontra mais tarde com a graça e a bênção de Deus. Se você puder, deixe o seu joinha. Uma coisa, você que está aqui acompanhando, deixa eu. Não sei se você já ouviu a meditação do Evangelho de hoje. Se você puder, faz a caridade de ouvir, não só de ouvir, meu trabalho, de partilhar. Deixe o seu joinha, porque a plataforma do YouTube tem esse negócio. Por exemplo, acho que amanhã ou depois eu tenho de novo uma reunião com o pessoal do YouTube online. Todo mês eles me dão suporte aqui no canal. E eu já sei, já aprendi que não é a quantidade de inscrito que leva o canal a crescer, mas ajuda, claro, né? Eu quero mais inscrito, mas não basta ter só inscrito, porque eu vi ontem de noite, parece que foi agora de manhã, que nós já passamos de 278, estava chegando, bateu aqui, 279 já. 279.068 inscritos temos aqui. Ou seja, é importante que a pessoa que assiste o canal, ele assista o máximo de tempo possível os vídeos, que ele deixe o joinha, que ele compartilhe. Porque na hora que você compartilha, a plataforma está vendo que você está partilhando. E se você está partilhando, então a plataforma está entendendo que o canal, que aquilo que está sendo apresentado é uma coisa boa. Então ela vai recomendando para quem não conhece, entende? Então, se vocês puderem, façam isso para poder ajudar o canal a crescer. Só você fazendo isso é que a gente vai conseguir mais pessoas para a gente evangelizar. Não basta ter essa quantidade de pessoas inscritas. Eu estou colando aqui no comentário a meditação do Evangelho de hoje. Se você não ouviu, aí você clica, partilha na tua família. Só são 10 ou 11 minutos, né? Se eu fosse falar mesmo, eu vou falar mais de 20, porque às vezes tem um Evangelho que é bom para a gente explicar. Eu me empolgo, mas aí, eu digo, quando eu olho, que eu já deixo o cronômetro aqui do lado para não ultrapassar. Mas às vezes ultrapassa de 10 minutos. Tá bom? Fica com Deus. Vamos tomar nosso cafezinho e correr para trabalhar. Paz e bem, um santo e abençoado dia, uma semana abençoada para todos nós.